Voltamos. O vídeo deu uma pausa porque quando ele atinge determinado tempo de espaço e memória no celular, dos que eu estou gravando, ele acaba interrompendo. Então eu estava falando a vocês sobre os sumérios. Os sumérios, eles na verdade construíram, né, um estado dentro da região da Mesopotâmia. Foi o primeiro povo a construir um estado. E os sumérios, eles se organizaram em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma civilização que ela vai ter um governo próprio, né? Vamos ter um governo em que pese politicamente e socialmente organizado e próprio e centrado também, tá? Então essa era uma característica muito peculiar dentro de civilizações que tinham um grande desenvolvimento e um fortalecimento nesse sentido. As cidades sumérias, elas estavam politicamente sob o domínio dos pateses. Quem eram os pateses? Na verdade, ele era um representante de poder político, militar e religioso. Tá? E ele tinha um poder que a gente chama de poder absoluto. Eu já falei com vocês sobre um poder absoluto. É um poder realmente de mando, extremo, tá? Não há limitação quando você dispõe de um poder absoluto. Eu faço o que eu acho conveniente dentro de determinadas situações e esse poder, ele me permite essa feitura de ações sem haver limitação, entendem? Então os pateses, eles tinham um poder absoluto. Eles não eram vistos como um deus, como os faraós, por exemplo, mas eles eram considerados como um representante de Deus. Tinha essa característica de diferença para que a gente possa notar entre outros reinos e os reinos dos sumérios. Posteriormente, apesar deles terem uma grande estrutura organizacional, o que permitiram um grande crescimento e uma grande ascensão em questão de civilização, eles foram invadidos, tá? O reino do Sumério foi invadido pelos acadianos, certo? E os acadianos, eles possuíam uma herança que a gente chama de herança semita. Semita porque eles eram possivelmente descendentes dos hebreus, dos assírios e de outros povos. Tá, gente? Os acadianos possuíam essa herança semita e eles ocuparam vastas regiões que iam do Mar Vermelho até o Planalto Irariano, onde praticavam o pastoreio nômade. Com essa dominação dos acadianos sobre os sumérios, nós tivemos o primeiro império dos babilônios. O império, posteriormente, o Império Acadiano, ele vai sucumbir após diversas invasões de uma série de revoltas internas, tá? Deixa eu me permitir ler para vocês aqui um parágrafo que ele vai dizer o seguinte: ó, o Império Acadiano cai após sofrer diversas invasões e ser palco de uma série de revoltas internas, tá, gente? Por um breve período depois de seu fim, as cidades-estados suméricas ressurgiram. Primeiro, deixa vocês que nós tínhamos os sumérios, tá, como o primeiro estado dentro da Mesopotâmia, certo? E eles tinham uma organização política administrativa centralizada. Só que depois eles são atacados, invadidos pelos acadianos. E eu disse a vocês que os acadianos possuíam uma herança semita, que era uma herança por ser descendentes dos povos hebreus, tá? Os povos árabes. Então o Império Acadiano toma a frente do poder dos sumérios, mas depois ele sofre novas invasões e ele vem a sucumbir. Então as cidades-estados dos sumérios ressurgem. A gente vai perceber durante esse contexto de civilizações que há sucessivas invasões e tomadas e retomadas de poder, tá? É muito, a gente pode associar, pronto, ao governo de municípios, tá? Geralmente as prefeituras dos nossos interiores há uma disputa de poder. Então um partido ele ganha a eleição, ele passa os 4 ou então até os 8 anos no poder, depois aquele outro partido que era oposição retoma. E às vezes fica nesse vai
e vem. E desde a antiguidade, esses povos tinham essas lutas, dominavam, depois a outra civilização vinha e tomava posse novamente, e assim a história toda ela se completa através de sucessivas invasões, tá? Um povo invadindo, quando um estava enfraquecido, aquele retomava o poder, e assim toda a história vai acontecendo. Pronto, com o Império Acadiano cai, os Sumérios voltam ao poder. No entanto, sucumbiram novamente, ou seja, primeiro vamos recapitular. Primeiro, os Sumérios estão no poder, né? Fundando as cidades-estados bem organizadas. Depois, os Acadianos tomam o poder. Depois, o Império Acadiano sofre sucessivas invasões e os Sumérios ressurgem, tá? Só que, no entanto, eles sucumbem novamente, os Sumérios, certo? Após a conquista de um outro povo chamado de Amoritas, povos oriundos da região da atual Síria, certo, gente? Quando se formou a cidade da Babilônia, localizada no centro da Mesopotâmia, o processo de conquista da região por meio de guerras foi liderado pelo rei babilônico Hammurabi. E a formação do primeiro império babilônico acarretou profundas mudanças nas relações políticas, sociais, culturais da região. Bem confuso, vamos recapitular. Os sumérios estão no governo da Mesopotâmia, tá? Depois os acadianos assumem. Aí depois os acadianos enfraquecem e os sumérios voltam ao poder. Depois os sumérios caem novamente e agora nós vamos ter a figura dos Amoritas, que vão formar o primeiro reino da Babilônia, certo? Por isso que o Império Babilônico tem a figura de Hammurabi. E a gente vai ver que é uma expressão de poder do Mesopotâmico no período da implantação do Código de Hammurabi. Hammurabi foi o representante, o rei babilônico de grande poder, e ele criou o Código de Hammurabi. Nesse código nós temos o que chamamos de lei de Talião. Professor, o que é essa lei de Talião? A lei de Talião ela vai dizer olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Significa dizer que se eu mato alguém, a minha pena vai ser que eu serei morto, tá? Se eu espanco alguém, a minha pena vai ser espancado. Ou seja, a minha pena, tá? O meu castigo vai ser proporcional ao que eu fiz com a pessoa que eu castiguei. Se eu furei o olho daquela pessoa, eu vou ter o olho furado também. Se eu cortei a mão da pessoa, eu vou ter a mão cortada. Por isso que diz, olho por olho e dente por dente. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão na casa de vocês ou de alguém próximo. É olho por olho e dente por dente. Então, significa dizer que eu vou ter o mesmo castigo que eu cometi, certo? Então, uma das grandes expressões de poder do rei babilônico Hammurabi foi a criação do Código de Hammurabi, e nessa criação nós tínhamos a lei de Talião. Essa lei dizia que olho por olho e dente por dente, que a proporção da minha pena vai ser o mesmo peso do crime que eu cometi, tá, queridos? Agora vamos avançar para mim falar um pouquinho para vocês sobre os assírios. Os assírios eles eram organizados socialmente desde aproximadamente 1900 a.C., do norte da Mesopotâmia. Eles foram os únicos entre os povos da região a não cair diante da dominação babilônica. Vejam só, nós tivemos os sumérios e os acadianos que foram que se renderam, vamos dizer assim, que esse império deles foi derrotado pelos babilônicos. No entanto, os assírios, que era outro povo, outra civilização lá da Mesopotâmia, eles não se renderam aos babilônios, ao rei da Babilônia, tá? Não se renderam, e eles realmente tinham uma certa força, porque eles eram muito violentos, tá? Ó, aqui diz assim, inclusive, eles foram os únicos, os assírios, tá? Os assírios foram os únicos entre os povos da região da Mesopotâmia a não cair na dominação babilônica. Os assírios ficaram conhecidos principalmente por sua extrema violência e ostentavam
a marca da brutalidade como forma de demonstrar força. O domínio da metalurgia, aliado a uma forte máquina de guerra, permitiu o controle da Mesopotâmia. Ou seja, os povos assírios, tanto eram povos de grande ostensividade, tá? Então eles eram realmente brutos, valentes, povos guerreiros, e eles tinham o domínio da metalurgia, tá? Ou seja, eles construíram grandes ferramentas como espadas e tantas outras para enfrentar e liderar guerras e batalhas contra esses povos. Como consequência de um domínio rígido, os povos dominados iniciaram revoltas e conseguiram, em 616 a.C., vencer a dominação. Deixa eu só fazer uma recapitulação. São vários. Primeiro, vocês têm que partir do pressuposto de que eu estou falando da região da Mesopotâmia, estou falando de alguns reinos da Mesopotâmia. Nós temos que entender também que durante esse período, não havia diálogo, tá? Assim, para tomar o poder. Tudo era através de invasão, tudo era através de disputas de território. Uma disputa de território muito significativa. Então, a princípio, nós vamos ter a figura dos sumérios. Eu disse a vocês que desenvolveram cidades-estados de uma forma muito organizada, tá? Porque eles tinham um certo controle político e administrativo. Eles tinham a figura dos pateses, que eram o comandante, o representante político, religioso e militar. E esse patese, diferentemente de outros reis, eles não se apresentavam como enviados de Deus, tá? Eles eram, na verdade, consideravam representantes dos povos suméricos. Então, o Sumério foi um reino realmente muito desenvolvido e de grande importância. No entanto, o reino sumério foi invadido pelos acadianos, tá? O que acontece? Os acadianos possuíam herança semita, como eu disse a vocês, descendentes de hebreus. Depois, os acadianos vão sucumbir, ou seja, vão enfraquecer e os sumérios voltam ao poder. No entanto, enquanto os sumérios voltam ao poder, esse período que eles passaram foi muito pouco, porque eles foram invadidos pelos amoritas e deram início ao governo da Babilônia, tá? No governo da Babilônia, nós temos a figura de Hammurabi, um grande poderoso que criou o Código de Hammurabi, muito conhecido hoje, inclusive, no âmbito jurídico, a gente já discute muito sobre ele. Nesse código nós tínhamos a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A minha pena é de acordo com o crime que eu cometo. Depois nós vamos ter em outra região os assírios. Os assírios não se renderam à invasão dos povos babilônicos, tá? Por quê? Porque eles eram extremamente violentos e entravam na batalha com força. Sem falar que eles dominavam a metalurgia e o domínio da metalurgia permitiu eles fazerem armamento e tantas outras situações para se defenderem de ataques de povos invasores. Bom, por hoje eu vou finalizar, tá? Depois eu dou continuidade e converso mais com vocês nas próximas aulas. Não vou passar atividade para vocês hoje. E eu espero que vocês façam e acompanhem as aulas, porque cada contexto desse tem uma certa importância. Se vocês deixam de estudar, vocês vão acabar perdendo o contexto, tá, gente? Um abraço, fiquem bem, obrigado mais uma vez por me permitir conversar com vocês. Aproveitem a aula e estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá?